Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sueliton. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia e o tema da nossa aula de hoje será globalização no mundo atual. Nós já começamos a trabalhar os conceitos de globalização na aula anterior, na aula da semana passada. Vimos aí que a globalização é um processo de maior conexão entre os espaços em nível mundial. Esse processo ele vai fazer com que haja maior conexão entre mercados, entre pessoas, entre culturas, entre políticas. Então, eu tenho um momento na história mundial onde essas relações se tornam mais próximas, mais conectadas, graças à evolução tecnológica, graças à evolução dos meios de comunicação e dos sistemas de transporte. Então, eu tenho um momento na configuração mundial, na configuração da organização das pessoas, da organização produtiva, da organização política, onde os espaços eles estão mais próximos, mais dependentes uns dos outros, mais conectados, mais interligados. Então, a globalização seria isso, né? Esse processo de expansão desses setores, né? Do setor político, econômico, produtivo, cultural, alcançando cada vez mais novos espaços, conectando cada vez mais pessoas dentro de uma lógica de um sistema que, em sua maior parte, é capitalista, é voltado para a produção de mercadorias, circulação dessas mercadorias, compra e transmissão, né, de uma publicidade. Então, tudo isso ocorre nesse mundo que a gente chama de um mundo global, né, de um período onde se estabelece um sistema de globalização. Bom, só que essas conexões elas não ocorrem do dia para a noite, elas não surgem do nada, não começam de uma hora para outra. Elas ocorrem através de um processo evolutivo, uma sucessão de momentos históricos que possibilitam a chegada do atual momento em que a gente vive. Então, podemos considerar então que há um processo histórico que conduz as sociedades, né, os países, as pessoas a aderirem a esse sistema que é o sistema da globalização. Sabemos então que há todas essas conexões, né? Então, é certo a gente dizer que a globalização é um fenômeno mundial que ocorre ao longo de várias etapas, né, ao longo de vários períodos históricos nos últimos séculos, principalmente aí a partir do século XVI, e que a somatória desses eventos vão levar a gente nessa nossa atual fase da globalização. Mas como que a gente pode somar esses momentos, né? A gente vai ter alguns períodos históricos ali que contribuíram com uma parte para a atual fase. Primeiro, né, nós temos que ter em mente muito claro que a globalização ela atende ao interesse do sistema capitalista de expansão de comércio. Então, dentro da história nossa, né, a gente pode enumerar aí alguns desses períodos que são fundamentais. Primeiro, as grandes navegações, lá no século XVI, a Revolução Industrial, no século XVIII, e a Guerra Fria, no século XX. Como cada um desses momentos vai contribuir para que a gente possa estar hoje no nosso atual período de globalização. Bom, entendendo a globalização como uma maior conexão entre os espaços no mundo, a gente pode dizer que o nascimento dessa globalização é ali nas grandes navegações. Por quê? É um momento da história que a gente vai ter a descoberta de novas terras, um momento de ampliar os locais de comércio internacional, um momento de ampliar o modelo produtivo capitalista, né? Então, se instala nessas novas colônias uma forma de se produzir, de usar os recursos naturais, e aí também se estabelecem novos mercados consumidores,
Então, nós temos uma expansão do próprio sistema capitalista durante as grandes navegações no século XVI. Após isso, né, nós temos aí a Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra e depois vai se expandindo para vários outros países da Europa, e que cria-se uma nova forma de relacionamento entre o homem e a natureza e o homem e a sociedade. Nessa nova forma de relacionamento, né, nós temos uma produção muito mais acelerada, muito mais rápida. Aquilo que se produzia de mercadoria manufaturada em um mês passa a ser produzido agora em dias, em horas, né? Então você acelera o processo produtivo, aumenta a quantidade de mercadorias e naturalmente aumenta a necessidade de maiores compradores. Então você vai ter novamente que expandir esses mercados, né? Você vai ter que novamente criar novos recursos, retirar novos recursos da natureza. Então exige-se um maior número de matérias-primas, exige-se um novo modelo de organização do trabalho, onde os trabalhadores agora vão trabalhar em fábricas, né, com horários definidos. O ritmo do trabalho tem que ser o ritmo da indústria, né, da máquina ali. Então, o trabalhador ele tem que se adaptar àquele ritmo de trabalho, não mais aquele ritmo que era das oficinas, né, que existia ali o trabalho artesanal, manual. Agora o trabalhador ele é retirado do processo como um todo, né? Ele não produz a mercadoria inteira, ele vai produzir uma parte e ele vai produzir ali muito mais do que produziria se ele fosse ali um trabalhador manual, né? Ele vai produzir no ritmo da máquina. Então você tem toda uma alteração aí que você vai jogar dentro do comércio um número muito maior de mercadorias. E, naturalmente, você vai precisar de um número muito maior de consumidores para garantir esse acúmulo de riquezas dos grandes detentores de capital. Temos aí também um outro momento na história que é importante, como somatória de tempos para que a gente pudesse chegar hoje na atual fase da globalização, que é a Guerra Fria, que foi um período que ocorre aí após a Segunda Guerra Mundial, onde temos aí a emergência de duas grandes potências mundiais, que são os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas duas potências passam a disputar a hegemonia mundial, passam a disputar o poder político e ideológico, passam a disputar também os mercados e também as novas tecnologias. Então é nesse período que a gente tem uma corrida por tecnologia muito acelerada. Começa a se desenvolver muitos satélites, a lançar foguetes, a desenvolver radares, mecanismos de comunicação, internet, computadores. Então, durante a Guerra Fria, a tecnologia no nosso planeta ela dá um salto muito rápido. E isso, em um primeiro momento, atendendo aos interesses do Estado, do Estado dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e isso vai fazer com que esses órgãos tenham um poder maior estratégico, né, de dominação dos espaços. E aí, pouco a pouco, né, essas novas tecnologias vão ganhando popularidade, vão se tornando mais acessíveis para a população, até que todas estejam integradas dentro dessa lógica de circulação rápida de informação, de capital, né, de cultura, de notícias, né, de tudo isso. Então, a Guerra Fria é um momento onde as tecnologias elas começam a evoluir e, quando ela se encerra, né, após aí a queda do Muro de Berlim, nós temos um momento onde essa tecnologia começa a chegar gradativamente na mão da população mundial. Então, podemos considerar aí 3 períodos importantes para que houvesse essa evolução da organização mundial,
da organização do comércio e da maior conexão entre os espaços, para que hoje a gente chegasse na nossa atual fase de globalização. Bom, como a gente falou, né, essa somatória de tempos, de acontecimentos, de eventos, ela vai ser importante para produzir a base técnica para que pudesse ocorrer a atual fase. Quando a gente diz base técnica, né, a gente está falando dos instrumentos que possibilitam essa maior conexão. Então, o que seria isso, né? Para que eu tenha um sistema de comunicação a nível global, eu preciso de antenas, eu preciso de uma rede de internet, seja por cabo, seja por Wi-Fi. Eu preciso ter satélites para transmitir essas informações. Então, foi graças ao surgimento de todos esses equipamentos que a gente pode hoje, através de um celular, comprar uma mercadoria da China. A gente pode hoje, através de um notebook, de um celular, assistir um jogo que está acontecendo lá na Espanha em tempo real. Então, eu consigo, através dessas ferramentas, ter acessibilidade a eventos, acontecimentos e a situações que ocorrem em qualquer parte do mundo. Esse período, né, e essa base técnica, ela vai surgir através daquilo que um geógrafo brasileiro, Milton Santos, vai chamar de período da Revolução Técnico-Científica Informacional, ou também a Terceira Revolução Industrial. Por quê? Se a gente for lembrar aí, né, da Revolução Industrial lá do século XVIII, nós temos um momento de evolução do modelo produtivo que é baseado em uma fábrica onde se predomina aí o carvão como a principal fonte energética, né, e máquinas bem rudimentares, bem simples, né, e com a evolução, né, depois a gente vai ter aí a descoberta do plástico, do combustível, que vai da energia elétrica e que vai impulsionar a segunda revolução industrial. E nós chegamos atualmente na terceira revolução industrial, que é aquela que vai ter todo um sistema informacional, né? Nós vamos ter a produção, por exemplo, de um carro hoje, onde as peças são todas monitoradas por computadores, onde algumas partes da produção é feita por robôs. Então, eu tenho hoje um sistema muito mais avançado que necessita aí de computadores, de dados, de internet, né? Então, essa seria a terceira revolução industrial, com o avanço da robótica, da biotecnologia, da nanotecnologia, da informática. Então, tudo isso contribui para a nossa atual fase de globalização, a nossa atual revolução industrial. E, claro, mais uma vez, tem como função intensificar a produção, produzir cada vez mais a um custo muito menor e, assim, acumular riqueza dentro de um sistema capitalista. Então, essa lógica, né, de evolução tecnológica, essa lógica de ampliação dos mercados, de conexão de mercados globais, ela invariavelmente vai atender aos interesses de um sistema produtivo que é o sistema capitalista, que hoje é hegemônico em todo o mundo. Bom, por que a gente vai chamar de revolução técnico-científica e informacional? Porque a gente tem um avanço das técnicas, da forma de produzir, das ferramentas, nós temos um avanço da ciência, que começa a ser cada dia mais efetiva dentro dessa produção. Então, nós temos vários estudos que promovem aí, desde a evolução da forma de trabalhar, né, da gerência do trabalho, até a evolução do produto final. Então, a ciência hoje ela está intimamente ligada aí, a computadores, a criação de softwares, de hardwares, ligadas aí até no sistema produtivo agrícola, né, o agronegócio, onde a gente vai ter sementes transgênicas, né, uma manipulação biológica das sementes. Então, hoje a gente tem a ciência muito presente em quase todas as esferas produtivas. E nós temos também um avanço das comunicações,
proporcionando essa conexão de saberes, de ciência e de técnica. Por exemplo, né, alguém cria um novo modelo de notebook nos Estados Unidos. Cria-se ali um novo hardware, né, um novo processador mais rápido, mais eficiente. E aí, graças a diversos veículos de comunicação, esse conhecimento ele não vai ficar só ali nos Estados Unidos. Ele vai ser levado para o Japão, vai ser levado para a China, vai ser levado para a Índia, para a Alemanha, para vários países que vão passar a produzir essa mesma ferramenta. Um exemplo para nós hoje, né, é a criação das vacinas contra o Covid. Né, você tem aí um procedimento que acabou sendo muito acelerado pela dedicação dos cientistas em descobrir a vacina, e após a descoberta, os dados de estudos vão sendo divulgados para várias partes do mundo e a gente vai tendo aí vacinas sendo fabricadas por diversos países. Então, significa que a informação, ela leva até diferentes espaços o conhecimento técnico e o conhecimento científico sobre aquele tipo de produção. Então, a gente vai ter essa conexão em nível global dessa circulação, tanto da técnica quanto da ciência. Bom, tudo isso ganha grandes proporções no mundo a partir da criação da internet e a partir também da popularização desses veículos, né, desses instrumentos técnicos. Se a gente for considerar aí a década de 80, a década de 90 do século passado, né, era um momento onde a gente não tinha muito acesso a essas ferramentas. Era muito raro quem tinha acesso à internet, quem tinha acesso a um computador, quem tinha acesso a um celular. Então, era quase inviável que houvesse essas conexões tão fluidas, tão rápidas, como ocorre hoje na atualidade. Então, é graças digamos assim, a esses equipamentos se tornarem mais populares, né? Estarem agora na casa da maior parte das pessoas, né? Que a gente vai ter o acesso a essa conexão maior. Bom, toda essa base técnica, né, vai fazer com que hoje o mundo pareça menor, né, com que as distâncias sejam ignoradas em nome dessa evolução técnica. E aí parece para nós que estamos em uma aldeia global. Parece que tudo é dentro da nossa cidade, da nossa comunidade. Por exemplo, quem gosta de futebol hoje consegue acompanhar com facilidade as partidas do Campeonato Espanhol. Ele não precisa ir na Espanha assistir um jogo entre Barcelona e Real Madrid. Basta ele sentar na sua casa, ligar o aparelho de TV e colocar em um canal que tem a transmissão. Então, parece que está ocorrendo ali dentro da minha casa. Eu estou dentro da minha casa e vendo uma partida de futebol que está ocorrendo lá na Espanha. Eu estou dentro da minha casa e vejo uma corrida de Fórmula 1 que está ocorrendo lá em Dubai. Então, eu consigo hoje, dentro da minha casa, ter acesso a acontecimentos que estão ocorrendo em várias partes do mundo. E às vezes eu consigo ver vários acontecimentos ao mesmo tempo. Eu posso assistir um jogo na TV, acompanhar o noticiário pelo computador, né, pelo celular. Alguém que está do meu lado pode estar acompanhando uma outra coisa pelo celular. Então eu consigo ter acesso a várias coisas no mesmo momento. Várias coisas que estão ocorrendo em pontos muito diferentes do planeta. Então isso passa para nós essa ideia de uma aldeia, de uma maior conexão, de um mundo próximo, de um mundo menor do que ele realmente é. Tanto por esses veículos de comunicação, quanto também pelas novas ferramentas de transporte. Então imaginem, gente, se no passado, né, os navegantes aí viajavam de um continente para outro em um navio à vela, hoje é possível você viajar de um continente para o outro em um avião que vai fazer essa viagem em torno aí de
de 12, 16 horas, né? Você consegue sair de um país, atravessar o Oceano Atlântico e chegar em outro país ainda no mesmo dia. Então, mostra para nós, né, o quanto esse espaço se tornou mais curto, porque a circulação, o transporte se tornou também mais rápido. Então, aquilo que no passado era feito com um navio à vela, que demoraria aí 6 meses, 8 meses para atravessar o Oceano Atlântico, hoje você faz em um dia com um avião comercial. Se for um avião a jato, né, como utilizado pelas forças militares, provavelmente você faria em um período de tempo até mais curto. Então hoje temos essa impressão que o mundo está menor, o mundo é uma grande aldeia global. Bom, como eu falei, né, nós teremos essa sensação pela comunicação e pelo transporte. Então aqui a gente está vendo dois eventos, né, que poderiam estar ocorrendo em qualquer lugar do mundo, né? Temos aí a Copa do Mundo, que a França ganhou, comemorando, e temos ali um show do Metallica, né, uma banda norte-americana. Então, dentro da minha casa, eu poderia estar assistindo qualquer um desses dois eventos, né? Eu poderia estar assistindo um show que está ocorrendo ali em Nova York, sem estar em Nova York, sem pagar pelo ingresso, né? Simplesmente estando na minha casa com um aparelho que me dá acesso a essas imagens. E da mesma forma a Copa do Mundo. Os transportes, como eu falei, né, que também hoje são muito mais rápidos, tanto o transporte marítimo quanto o transporte aéreo e também o transporte por terra. Vemos aqui também, né, dentro desse transporte marítimo, vários containers. E aqui está a grande sacada, né? A circulação maior dentro do nosso planeta é a circulação de mercadorias. Nós temos, então, quase que uma livre circulação por vários países, né, de mercadorias que são produzidas em diversos pontos do mundo. Então, hoje, eu aqui no Brasil, apenas com um celular ou um computador, eu consigo comprar uma mercadoria que vem da China, uma mercadoria que vem dos Estados Unidos, né? E aí, essas mercadorias vão vir normalmente em containers, né? Bom, para que a gente possa entender essa maior conexão, essa aldeia global, eu preciso entender que há hoje uma grande quantidade de conexões que são estabelecidas dentro do mundo inteiro, fazendo com que esses pontos estejam ligados. Então, toda aquela base técnica que a gente viu lá nos primeiros slides, né, a evolução aí dos computadores, dos satélites, né, das antenas, dos cabos. Então, nós temos toda essa base técnica que estabelece as conexões. E aí, a gente chama essas conexões dentro da geografia de redes. Então, aqui a gente tem um esquema, né, um mapa, que mostra como seriam as redes de circulação de aviões dentro do nosso planeta. Podemos ver aí, né, qual é a rota onde cada um desses aviões passa. E aí a gente pode observar, né, dentro da Europa e dos Estados Unidos, eu tenho um fluxo muito maior de aviões do que no Brasil e nos países africanos. Então a gente pode observar, né, que o mundo ele não é totalmente conectado da mesma forma. Tem pontos com maior conexão e pontos com menores conexões. A gente pode usar esse conceito de redes em vários sentidos. Sempre que a gente estabelece aí conexão entre os espaços, entre cidades, entre pessoas, entre um sistema de produção. Por exemplo, quando a gente vai falar da forma de produzir hoje no mundo, né? Como as fábricas funcionam no mundo. Hoje, aquela divisão que existia no passado, de dentro da fábrica cada um produz uma parte, ela se expandiu a nível global. Hoje, às vezes aí quando você fabrica um carro, né, uma fábrica que vai construir um carro, vai fabricar um carro,
ela vai fabricar o volante na Alemanha, vai fabricar os pneus na Índia, vai fabricar o vidro na Colômbia, vai fabricar o toca-CD, né? O tocador ali de áudio, né? Aparelho ali, DVD, seja lá o que for, vai ser fabricado na China. Então, cada parte do mundo vai fabricar uma parte do carro. E aí vão transportar essas partes até um local onde vai ser a montadora, que vai montar todo o carro. Então, temos aí uma rede produtiva. Em cada ponto ali, eu tenho uma certa etapa da produção e se conectam produzindo um veículo, produzindo um carro. Essa rede, ela pode ser criada em vários sentidos. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, né, nós temos redes produtivas de soja, de algodão, de milho, né, onde a gente vai ter várias cidades produzindo uma etapa, produzindo ali um equipamento, produzindo uma semente, oferecendo força de trabalho. Então, cada um ali vai ser responsável por uma etapa da produção. A palavra rede, ela também vai ser utilizada no sentido de comunicação. Por exemplo, quando a gente usa aí o Facebook, o Instagram, a gente chama eles de redes sociais, né? Então, significa que eu tenho, dentro desses aparelhos, uma conexão com diversas pessoas, com sociedade, né? Então, eu estou me conectando a essas pessoas através da rede social. A própria internet, né? Ela possui esse nome baseado lá no passado, de como era utilizado o termo www, né? Que em inglês significa World Wide Web, né? Como a rede mundial. Então, essa rede mundial de computadores, ela vai conectar vários computadores em nível mundial, é claro, né? Então, temos aí diversos sistemas de conexões que a gente vai chamar de redes. Redes produtivas, redes de informação, redes de organização, como, por exemplo, a rede de saúde, né? A rede pública de saúde. Temos aí conexões dessa rede do SUS, né, em nível nacional. Como que ela se estrutura, como que ela se comunica, como que ela se organiza. Então, eu tenho uma formação de rede que proporciona isso. Bom, para que essas redes funcionem, né, nós temos aí o estabelecimento daquilo que a gente chama de fixos e fluxos. Primeiro, né, seria a materialização dessa circulação de informações e mercadorias. Eu vou ter aí, através dos fixos, os pontos de referência dentro do espaço. Dentro dessa imagem, a gente consegue visualizar muito bem dois tipos de fixos e fluxos. Temos as estradas, que elas são fixas. Então, a estrada fica ali sempre, ela sempre está ali. Só que o caminhão, ele passa pela estrada, então ele é o fluxo. Então, eu tenho um fluxo de caminhões, de mercadorias, de produtos ou de pessoas, que passa pelo fixo, que é a estrada. E esse fixo, que é a estrada, vai conectar outros pontos fixos, que seriam as cidades, os estados, né? Então, essa estrada vai levar até uma cidade e ali, que será o ponto fixo, vai chegar o caminhão com a mercadoria, que é o fluxo de mercadorias. Eu tenho também, dentro dessa mesma imagem, né, um outro exemplo de fixos, mas para o sentido da rede de comunicação, ou rede energética, que é aquele poste com fios. O poste e o fio, ele é fixo, ele está sempre ali. Mas, pelos fios, passam as informações, passam os dados, se for uma rede de internet, passa a energia elétrica, se for uma rede de energia elétrica. Então, eu tenho o fluxo passando pelos fios, né, transmitindo energia ou transmitindo dados e vai passar por esses pontos fixos, tá? Então, é interessante que vocês saibam disso, né? Eu tenho sempre pontos fixos
que possibilitam a circulação dos fluxos de informação ou de mercadoria. Se de repente eu perco um fixo, por exemplo, de repente ali essa estrada ela sofreu um processo erosivo, né, e a estrada caiu ali, né, ficou um buraco, e aí não passa mais de um lado para o outro. Eu tenho o quê? O interrompimento, né, dos fluxos. Esses caminhões vão parar de passar por aquela estrada, né? E aí eu tenho um problema para manutenção da circulação ali, para manutenção dos fluxos. Então seria necessário ou consertar ou encontrar um outro modo de chegar até o destino. Então aqui a gente tem exemplos, né, nesse desenho de como funciona, né, os pontos, as bolinhas sendo os fixos e o fluxo, a circulação. A mercadoria que sai de um ponto, de uma cidade para outra cidade. A pessoa que sai de uma cidade para outra. A informação que parte do meu celular para chegar em outro celular. E aí temos aí essas conexões globais. Beleza? Bom, gente, é isso, né? Nós vimos então que essa globalização ela está presente de diversas formas no nosso dia a dia, que ela é estruturada ao longo de um processo histórico e que essas bases técnicas elas foram construídas ao longo dessa história e hoje fornecem a possibilidade dessa maior conexão entre pessoas, entre mercadorias e entre capital. Bom, se vocês têm alguma dúvida ainda, eu peço que enviem as dúvidas de vocês lá nos comentários no Classroom e a gente vai discutindo ao longo das aulas, tá? No mais, muito obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fiquem bem. Tchau!